Fala galera, tudo bem com vocês? Oi, gente! Dale. Hoje estamos aqui continuando a nossa 14ª semana da leitura Aleluia. bíblica em um ano. Yes. É isso aí, vamos continuar a nossa leitura hoje. Hoje nós estamos fechando o livro de Deuteronômio. Hoje a gente vai ler o capítulo de número 34, Joshua 1, ou Josué 1, e também Atos capítulo 5. Amém. Glória a Deus, espero que você esteja sendo edificado. Vou pedir um favor para você, espalhe aí esse nosso podcast, tem sido muito legal. Sim. A gente tem tido em média aí 200 pessoas diariamente lendo a palavra conosco, no Brasil né? inteiro, Isso tem né? sido No muito mundo. legal, né? Todas as capitais do Brasil, Sim. 100% das capitais e várias cidades nos estados. E também alguns outros países do mundo, tipo Estados Unidos, Canadá, alguns países da Europa, se não me engano, tem 3 ou 4 países da Europa. Groenlândia. Finlândia. E aí tem também ali Singapura, África, Angola. Ou seja, a gente tem uma representação em cada continente. Yes. Tá muito legal essa história. Tá muito divertido fazer isso com vocês. Então espalha mais um pouquinho. Recomenda aí, porque o que a gente está fazendo é lendo a palavra de Deus. De vez em quando tem um comentário, mas o forte mesmo é a leitura da palavra, e eu espero que isso possa se espalhar mais e mais sobre a face da terra, beleza? Sim. Então compartilha esse link, compartilha o nosso Insta, compartilha o link do podcast em si, se inscreve lá no podcast, no Apple Music, no Apple Podcast ou no Spotify. No canal do YouTube. Isso aí, vai se inscrevendo pra gente poder espalhar a palavra de Deus, beleza? Amém. Glória a Deus, vamos orar? Sim. Pai, eu quero te agradecer, Espírito Santo. Querido Jesus, obrigada pela sua companhia. Só em Ti confiamos, Senhor, e nada tememos, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor está perto, que o Senhor logo vem, Maranata. Pai, muito obrigada. Existe, Pai, esperança no nosso coração toda vez que a gente abre a Tua palavra, porque sabemos que nós estamos nos preparando para o encontro de Cristo e a sua noiva. Obrigada, Deus, porque a Tua palavra não volta vazia e ela está cumprindo em nós o Teu querer, o Teu efetuar, Senhor. Transforma-nos à imagem do Teu Filho e edifica-nos, Senhor, como edifícios, Pai. Nos torna, Senhor, lavoura, Senhor, árvores plantadas, Senhor, ribeiro de águas, cujas águas não faltam, Senhor, e as folhas não murcham, Pai, e dá fruto na estação própria. Pai, nós queremos alegrar seu coração, te dar prazer, Senhor. Obrigada, Jesus. Venha entre nós, se alegre conosco, que a vida do meu irmão, da minha irmã, dessa pessoa que está ouvindo pela primeira vez, possa ser hoje impactada pelo poder da Tua Escritura, pelo poder da Tua Palavra, Senhor, e que possamos, Senhor, hoje, Pai, ser renovados, à medida que caminhamos em conhecer e prosseguir em Te conhecer. Você é o alvo da nossa vida, Senhor. Amém. Aleluia. Deuteronômio capítulo 34. Então, das campinas de Moabe, Moisés subiu ao monte Nebo, ao topo de Pisga, em frente de Jericó. Ali o Senhor lhe mostrou toda a terra, de Gileade a Dan, toda a região de Naftali, o território de Efraim e Manassés, toda a terra de Judá até o mar ocidental, o Neguebe e toda a região que vai do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. E o Senhor lhe disse: esta é a terra que prometi sob juramento a Abraão, Isaque e Jacó, quando lhes disse: eu a darei a seus descendentes. Permiti que você a visse com seus próprios olhos, mas você não atravessará o rio, não entrará nela. Moisés, o servo do Senhor, morreu ali, em Moabe, como o Senhor lhe dissera. Ele o sepultou em Moabe, no vale que fica diante de Bet-peor. Mas até hoje ninguém sabe onde está localizado o seu túmulo. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Todavia, nem os seus olhos nem o seu vigor tinham se enfraquecido. Os israelitas choraram Moisés nas campinas de Moabe durante 30 dias, até passar o período de pranto e luto. Ora, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as suas mãos sobre ele, de modo que os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Em Israel, nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face, e que fez
todos aqueles sinais e maravilhas que o Senhor o tinha enviado para fazer no Egito, contra o faraó, contra todos os seus servos e contra toda a sua terra. Pois ninguém jamais mostrou tamanho poder como Moisés, nem executou os feitos temíveis que Moisés realizou aos olhos de todo o Israel. Josué, capítulo 1. Depois da morte de Moisés, o servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Moisés, meu servo, está morto. Eu quero parar aqui, daqui a pouco a gente volta na leitura ali de Josué 1, mas eu fiz questão de ler esse primeiro e segundo versículo, para conversar um pouquinho com vocês. A gente tem um momento aqui de celebrar e de pensar na vida de Moisés. Você já imaginou, e a gente percebe aqui o finalzinho do livro de Deuteronômio, lembrando algumas das ações, algumas das obras, algumas das realizações que Deus fez através da vida desse homem chamado Moisés. Ele foi usado com um poder tremendo. Imagina você, a maior nação que já houve naquele tempo, sabe? Imagina hoje, tipo os Estados Unidos, sabe? A gente chegando lá nos Estados Unidos falando: ô Biden, você aí, é o seguinte, eu quero tirar daqui todo o meu povo, eu quero mover aqui e você não vai prevalecer. Você é um ser humano, um único ser humano, tendo essa autoridade porque Deus era com você. Então eles viveram ali algo incrível e eles olhavam para Moisés e falavam: nunca! Será que um dia a gente vai poder continuar? Será que um dia a gente vai se mover? O que vai vir adiante de nós? Moisés morreu, e agora? E agora a gente vê depois na história da igreja, quando Jesus sobe, né? A gente vê lá a história de Pedro indo pescar. Jesus morreu, e agora? Sabe? Tipo, e é muito Moisés liderou aquela nação com uma sabedoria, né? E ele subia, ele falava face a face com Deus, ele trazia a presença, a certeza, assim, ele andava com uma autoridade de quem ouvia a voz de Deus e falava: ó, Deus falou isso. E é assim, né? Ele realizou os milagres, ele foi algo, realmente uma pessoa, e as pessoas viam ele como mediador, assim, né? Um líder que ajudou eles a seguir os caminhos de Deus. E depois da morte dele, quem vai ser o profeta, né? Isso. Ele ficou com uma saudade, ele deixou uma saudade. E é interessante agora a gente pensar que a gente tá... me lembrou Jesus, né? Porque se você leu com a gente aqui Deuteronômio, Números, e é sempre assim: e Moisés ouviu do Senhor e falou essas palavras ao povo. E Jesus fala que ele só falou aquilo que ele ouviu do Pai. Então é muito legal, é uma figura também daquilo que Jesus fez. E uma coisa muito importante que Jesus também fez, mas que Moisés fez, foi ele investiu na vida do seu próximo, aquele que iria continuar o seu ministério. E aqui a gente vê que Moisés, ele impôs as mãos, aquilo que ele tinha, ele liberou sobre Josué. Ele transferiu, exatamente, sobre a vida de Josué, aquilo que ele tinha. Então Josué, cheio do Espírito Santo, após a morte de Moisés, começou a liderar o povo. E aí a gente vê ali no capítulo 1 de Josué: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Moisés, meu servo, está morto. E isso é muito importante. Isso aqui Deus está anunciando: é um novo tempo, é um novo momento. Chega de olhar para trás. Agora é a nova dispensação, é um novo mover. E de novo, fazendo um paralelo com aquilo que a igreja viveu em Jesus Cristo, é uma nova dispensação. A dispensação de, ok, Jesus morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus, e agora é um novo mover, é uma nova dispensação, a dispensação do Espírito Santo. É o tempo de nós sermos cheios do Espírito e vivemos aqui nessa terra de uma maneira cheia do Espírito. Parem de olhar para trás, né? Quando Jesus subiu, veio o anjo e falou: por que vocês estão procurando aquele que não vai ser encontrado? É um novo tempo, é um novo mover, é um novo momento na sua vida, é um novo momento na minha vida. Eu quero dizer para você, não quero me alongar muito aqui, que está virando uma pregação já, mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: eu não sei qual foi a sua vida até aqui, mas eu tenho algo para declarar. Moisés, meu servo, é morto.
É um novo tempo na sua vida. É um novo momento para você. Olhe para frente, olhe para o seu futuro. Deus tem um futuro para você. Um pensamento de paz e esperança para te dar um futuro nele. Um futuro de verdade, um futuro onde você pode viver livre, feliz, glorificando o nome daquele que era, que é e que há de vir. Amém? Josué, capítulo 1. Depois da morte de Moisés, o servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, do grande rio Eufrates a toda a terra dos hititas, até o Mar Grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei você? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, está com você, por onde você andar. Assim Josué ordenou aos oficiais do povo: percorram o acampamento e ordenem ao povo que preparem as provisões. Daqui a 3 dias vocês atravessarão o Jordão neste ponto, para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Mas as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés, Josué disse: lembrem-se da ordem de Moisés, servo do Senhor, que deu a vocês quando o Senhor, o seu Deus, prometeu descanso e dar a vocês essa terra. As suas mulheres e os seus filhos e seus rebanhos poderão ficar na terra que Moisés lhes deu a leste do Jordão, mas todos os homens de guerra preparados para lutar atravessarão a frente dos seus irmãos israelitas. Vocês os ajudarão, até que o Senhor conceda um lugar de descanso para eles, como deu a vocês, e até que eles também tenham tomado posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Depois disso, vocês poderão voltar e ocupar a sua própria terra, que o Moisés, servo do Senhor, deu a vocês a leste do Jordão, na direção do nascer do sol. Então eles responderam a Josué: tudo o que você nos ordenar faremos, e aonde quer que nos enviar, iremos. Assim como obedecemos totalmente a Moisés, também obedeceremos a você. Somente o Senhor, o seu Deus, seja com você como foi com Moisés. Todo aquele que se rebelar contra as suas instruções e não obedecer às suas ordens, seja o que for que você ordenar, será morto. Somente seja forte e corajoso. Uau, glória a Deus. Atos 5. Ananias e Safira. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não pertencia a você. E depois, de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram o seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou a sua mulher, sem saber o que tinha acontecido. E Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja,
estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. E naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés deles. Então, os moços entraram e encontraram-na morta, levaram-na e a sepultaram ao lado do seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja, que todos os que ouviram falar desses acontecimentos ficaram atemorizados. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas no meio do povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão, e dos demais ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo estivesse em alto conceito. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Então, o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Por isso, mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Mas durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo como haviam sido instruídos e começaram a ensinar o povo. E quando chegaram, o sumo sacerdote e os seus companheiros convocaram o sinédrio, toda a assembleia dos líderes religiosos de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Todavia, ao chegarem à prisão, os guardas não os encontraram ali. Então, voltaram e relataram: encontramos a prisão trancada com toda a segurança, com os guardas diante das portas, mas quando as abrimos não havia ninguém. E diante desse relato, o capitão da guarda do templo e os chefes dos sacerdotes ficaram perplexos, imaginando o que teria acontecido. E nesse momento chegou alguém e disse: os homens que os senhores puseram na prisão estão no pátio do templo ensinando o povo. Então, indo para lá com os guardas, o capitão trouxe os apóstolos, mas sem o uso de força, pois temiam que o povo os apedrejasse. E tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse: demos ordem expressas a vocês para que não ensinassem neste nome. Todavia vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem? Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus o exaltou, elevando-o à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito do Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Ouvindo isso, eles ficaram furiosos e queriam matá-los. Mas um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantando-se no sinédrio, e pediu que os homens fossem retirados por um momento. Então lhes disse: israelitas, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer a esses homens. Há algum tempo apareceu Teudas, reivindicando ser alguém, e cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto. Todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, nos dias de recenseamento, apareceu Judas, o galileu, que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto, e todos os seus seguidores foram dispersos. Portanto, neste caso, eu os aconselho: deixe esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou a atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus.
Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. E depois ordenaram-lhes que não falassem no nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos saíram do sinédrio, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Glória a Deus. O livro de Atos é muito lindo, né? Tremendo. É uma aventura, é muito gostoso de É ler. maravilhoso ouvir. É muito bom. Quero só destacar algo rapidinho em relação a Ananias e Safira, que é uma história intrigante, né? O capítulo de número 4 de Atos termina falando de um homem que havia dado a sua propriedade e, na verdade, que havia vendido a sua propriedade e trazido todo o dinheiro e colocado aos pés dos apóstolos, e eles ali estavam vivendo desse jeito. A comunidade da igreja daquele dia, ela vivia assim, e ninguém tinha falta de nada. Todos eles estavam supridos em todas as suas necessidades, porque cada um dava aquilo que tinha. É uma generosidade alegre, né? Que Deus aprecia, assim, o cuidado com Deus e adorar Deus em honra com os seus recursos e cuidando de pessoas, né? Isso aí. E uma coisa interessante foi que Ananias, ele também fez a mesma coisa. Ele falou, vou vender a minha casa, vou vender meu terreno e vou andar lá na igreja, olha que legal. Só que o coração dele, isso é interessante, porque quando Pedro fala com ele, ele questiona, você já não era dono da tua terra? Por que você está dizendo que você vendeu por X, se você vendeu por 2X, só para você ganhar um status entre nós? Você está se comparando, você não está se vendo como Deus te vê, você não está tornando-se digno conforme Deus te tornou digno em Jesus. Você está falando assim, olha, quer saber? Eu quero a minha recompensa terrena, eu quero que as pessoas olhem para mim e me admirem de acordo com aquela minha oferta. E a gente vê que Jesus, por muitas e muitas ocasiões, ele fala, você não precisa dar a sua oferta para que seja visto pelos outros. Tanto que Jesus, ele fala da oferta da viúva, a oferta da viúva que deu aquilo que ela tinha, 2 moedinhas, que era nada em relação aos outros que Sim. passavam fazendo barulho com as suas grandes moedas, com as suas ofertas, tocavam trombeta. Tá vindo esse crânio. Lá vem, eles iam e trocavam tudo em pequenas moedas para parecer uma grande quantidade. Meu Deus. Ao contrário, e Jesus olhou para o sacrifício lá, ou para a oferta daquela mulher. E Ananias e Safira aqui, eles tramaram em seu coração. É o seguinte, vendemos por 20 mil e a gente fica com 10 e vai lá na igreja, fala que a gente vendeu por 10 e dá 10. E aí as pessoas vão olhar pra gente e vão Nossa, a gente falar, deu tudo. Uau, olha como eles são generosos. Assim como o carinha fez no capítulo 4, ontem ali, eles também estão fazendo, uau, nós não vamos ter necessidade. Só que de Deus nada se esconde. Sim. De Deus, ele consegue saber as intenções do nosso coração. E aí, meu irmão, minha irmã, você está mexendo com a santidade, está mexendo com aquilo que Deus é. Eles E, gente, mentiram pro Espírito Santo. Isso é o Pedro Novo fala, Testamento. Isso é Novo Testamento. E eles mentiram contra o Espírito Santo, né? Então eu e você precisamos crescer em temor. Porque o que eu e você estamos fazendo na nossa vida, qual é o padrão de santidade que eu e você estamos tendo? E eu falo isso pra mim, tá? Não tô falando pra você, tô falando pra mim. Qual é o padrão de santidade que eu tô tendo? Que na verdade eu chego diante de homens e visto uma máscara, né? Agora no coronavírus todo mundo vestiu máscara, ninguém via sua cara de verdade, ninguém via se você estava sorrindo ou não. E aí? Será que nós vivemos de máscaras e mentimos porque nós estamos num ambiente de igreja e queremos parecer santos, quando na verdade, sabe, a gente não precisa parecer nada. Deus conhece o nosso coração. Chegue diante dele com toda sinceridade. E isso vai fazer toda a diferença. E aquela consciência, assim, né, da onipresença de Deus em relação a ele habitar dentro de nós. Pedro falou, por que você mentiu para o Espírito Santo? Nós, como salvos, nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. Então, não adianta você ocultar isso, porque o próprio Espírito de Deus que habita em você sabe do que você está fazendo, das suas motivações. Então, não minta para o Espírito Santo, né? Às vezes a gente pode mentir para nós mesmos, mas
considere o fato de que você está mentindo pro próprio Deus que habita dentro de você, né? Então, não entristeça o Espírito Santo, não minta para o Espírito Santo. E ande generosamente, na medida da fé, na medida daquilo que você de fato colocou diante do Senhor, né? Isso. Porque eles não eram obrigados a dar tudo. Não era obrigado. Em momento nenhum. Mas como a intenção no coração deles foi Deturpada. errada, uau. Você não é obrigado a dar tudo, meu irmão. Você não é obrigado a dar tudo, mas você precisa dar aquilo que está no teu coração. Aquilo que o Espírito Santo colocar no seu coração. A obediência vai levar a um lugar de santidade, né? Glória a Deus. É isso, galera. Deus abençoe vocês, que vocês Uau. tenham um dia muito especial e a gente se vê amanhã. Até Valeu! amanhã. Beijo.